Hoje eu quero compartilhar com você algumas ideias, alguns pensamentos que me vêm à cabeça aqui acerca da riqueza, tá? Do que eu vejo aí o pessoal na internet falando, até mesmo o pessoal que fala sobre investimentos na internet. Então, assim, eu quero mostrar a visão do que eu já entendi sobre isso, e aqui eu faço já o disclaimer que eu não sou rico, tá? Mas eu entendi alguns passos e que talvez você esteja nesse passo que você precisa dar, ou tá em dúvida se dá esse passo ou não. Então eu quero contribuir aqui de alguma forma para que você veja na situação onde você está hoje, aonde você quer chegar, e se esse vídeo te ajudar, considere compartilhar ele com seus amigos, considere seguir o canal aqui e também trocar uma ideia aí nos comentários, tá bom? Então fica até o final do vídeo, que eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante. Bem, em 2019 eu comecei a estudar sobre investir na bolsa de valores e foi uma coisa que sempre eu gostei e me fez levar a fazer a faculdade de Ciências Econômicas. Porém, dentro da faculdade de Ciências Econômicas, você não vê muita coisa relacionada a investimentos propriamente. Você vê coisas que estão relacionadas, mas não vê isso diretamente. Então, você vê uma matemática financeira, você tem uma disciplina de mercado financeiro para ver como é que é o básico, mas o bem básico mesmo. Aí tem a matéria de microeconomia, que é teoria do comportamento do consumidor, e nós temos a macroeconomia também, que é as relações de juros, moeda e política fiscal. Então, basicamente no curso de economia a gente vê essas questões. E aí, eu fiquei, além disso, além de estudar pela faculdade, eu fui estudar também fora da faculdade. E aí eu descobri que eu não iria ficar rico apenas pelo curso superior que eu estava fazendo, mas por desenvolver outras habilidades. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui. E alguns passos que você pode talvez estar na minha frente, ou se você não está também, às vezes você pode estar no mesmo nível que eu, e isso pode ajudar, tá bom? Então vamos lá. Para ficar rico, nós precisamos fazer algo que o Naval Ravikant, que é um dos maiores gurus de empreendedorismo hoje, né? Ele fala bastante sobre isso. Ele escreveu aquele livro Almanac de Naval Ravikant. Na verdade, ele não escreveu, ele só faz algumas citações, é um outro cara que escreve. Mas lá ele fala algumas coisas que é bem interessante. Uma dessas coisas é o seguinte: olha, se você quer ficar rico, existem 4 formas de alavancagem. E para ficar rico, impreferivelmente, em algum momento você vai ter que alavancar, tá? E aí, o que nós que viemos do zero, principalmente, que não temos herança, não temos uma família milionária, digamos assim, o que nós podemos fazer, né? E aí ele cita lá que é o seguinte, para você conseguir fazer uma alavancagem, você precisa de capital. Então, capital é o que? Basicamente, dinheiro, né? Então, se você não tem dinheiro, você não consegue aí levantar uma grana. Outra coisa é pessoas. Você precisa alavancar com pessoas, contratar gente, que é colocar pessoas para fazer o serviço para você. Só que se você não tem capital, você não consegue contratar pessoas, porque você precisa ali, né? Pagar elas vão trabalhar para você de graça. Ainda que muitas das vezes elas podem dizer, não, mas eu sonho com isso. Não, você precisa. E aí nós temos 2 coisas que ainda, e talvez são as melhores invenções que foram feitas nos últimos 20 anos, que é mídia e programação. Só que, o que está acontecendo com a programação hoje? Nós temos visto aí o avanço da inteligência artificial de uma forma muito grande, que você hoje não precisa mais criar códigos. Você dá o prompt para inteligência artificial e ela cria o que você quiser. Então basta você ter muitas ideias, ter uma mente fértil, que você consegue aí colocar algo que você imaginou para um computador rodar, e você consegue até mesmo vender isso como um sistema simples para outras pessoas. Então hoje a programação ela se tornou mais acessível, né? Antes você tinha que pagar muito dinheiro para os programadores, hoje você não precisa disso mais. Você tem as IA, você paga ali $100 por mês e você consegue manter ou criar coisas do zero, mas do zero mesmo. E aí, então nós temos hoje 2 oportunidades, que é a programação, alavancar com programação, e alavancar com mídia. O que é mídia? Mídia é esse vídeo que você está vendo aqui, é um post que eu faço no Instagram, é um post que eu faço no Twitter e eu consigo trazer audiência. Então, quanto mais eu publico mídia, maior a chance de que pessoas se conectem comigo, porque elas gostam do meu conteúdo. Então, mídia basicamente é conteúdo. Só que o jogo do conteúdo, ele
demora um pouco. Por quê? Você precisa provar que você sabe do que está falando e você precisa também ser constante para as pessoas saberem, não, esse cara está falando isso por muito tempo, então eu vou acompanhar ele aqui. Não, esse cara está falando bobagem, eu vou lá atacar um hater nele. Então, nós temos mídia como uma principal ferramenta hoje para poder alavancar qualquer tipo de negócio. Então, se você, por exemplo, cria lá alguma coisa dentro da programação, se você cria um aplicativo, um sistema de cálculos, né, melhor do que o Excel, por exemplo, enfim, o que você tem de ideia aí você consegue vender, né, e você vende usando a mídia. Então, quando você grava aqui no YouTube, grava no Instagram, no TikTok, enfim, tudo isso é mídia e uma mídia barata. Ainda que a gente tenha a opção de orgânico e de tráfego pago, ela é muito barata, porque como que era no passado? Você tinha que pagar uma mídia lá na TV, lá no rádio, e era uma mídia muito cara, eram apenas grandes empresas que conseguiam anunciar. Hoje não, qualquer pessoa de qualquer canto do Brasil, de qualquer canto do mundo, consegue fazer um vídeo. Se o vídeo for legal, se o conteúdo for interessante, se ele permanecer por muito tempo, ele começa a atrair audiência e essa audiência vai querer consumir cada vez mais conteúdo dele, então é um círculo virtuoso aí, tá bom? Então, nós temos essas 4 formas de alavancagem. Qual que é hoje para nós a mais fácil? A mídia e a programação, como eu falei. Você paga muito barato e consegue ter acesso. E aqui eu quero deixar um exemplo muito bacana que aconteceu comigo. Recentemente eu fiz um investimento numa campanha de tráfego para serviços locais, né? Além de economista, eu posso ser também eletricista, porque eu tive no meu ensino médio uma formação técnica em eletrotécnica, então eu falei, não, vou testar isso daqui para ver se dá para conseguir aí algum tipo de serviço. E aí eu fui lá, coloquei R$ 80 no Meta para fazer alguns anúncios, e aquele anúncio ele rodou durante 5 dias, e dentro desses 5 dias, o que eu fiz? Coloquei direto para o WhatsApp, para a pessoa ver o meu anúncio, entrar em contato comigo pelo WhatsApp e fechar o serviço comigo. Então, eu investi R$ 80 e o serviço que eu consegui fechar, eu fechei por R$ 2.000. Patrick, nossa, isso é maravilhoso demais, é muito top. Sim, mas não é toda vez que a gente tem esse tipo de retorno, tá? Mas é claro que se você coloca 80 e retorna 400, já valeu super a pena. E se você coloca 80, voltou 500, até 200 vale a pena, tá? Porque você não tinha nada. E é aqui que eu quero chegar no ponto alto desse vídeo, que é o seguinte: para a gente ficar rico, né, para a gente alcançar a riqueza, o que nós precisamos fazer? A gente precisa vários golpes desse. Como assim, Patrick? Golpe? Não é um golpe no sentido de prejudicar as outras pessoas, mas é um golpe de acumular várias assimetrias dessa. Então, considere que eu invisto lá 80 e recebo 500 de volta. Então, sobra aí para mim uns R$ 400, o imposto, né? Sobrou R$ 400 aí para mim. E aí, se eu faço isso continuamente por muitos anos, em algum momento eu vou ficar rico. Provavelmente milionário, né? Mas não é o ponto que você ficar milionário. É que para você conseguir alcançar um nível de riqueza, não vai ser, coloquei aqui meu dinheiro, né, em ações. A ação, o máximo retorno que ela pode dar é ilimitado, mas assim, você encontrar essa ação e conseguir segurar ali por muito tempo é difícil. Poucas pessoas conseguem isso, poucas pessoas têm esse sangue frio de manter ali aquele investimento sem considerar vender. Então, o que eu quero trazer aqui da ideia da riqueza é o seguinte: você vai investir no seu trabalho, você vai potencializar ele. Então eu sou um consultor de negócios, eu sou um cabeleireiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vai investir, você coloca o dinheiro lá no Meta, por exemplo. Tem outras ferramentas, né? Você pode usar o Meta, que eu estou dando exemplo porque foi o que eu usei. Mas aí você vai lá e coloca 80, coloca 100, e aí você vai investindo e vai tendo esses acúmulos, né? Quando você passar o tempo e esse retorno ele for acontecendo, você vai ver que você juntou mais dinheiro do que os seus custos fixos os seus custos variáveis, ou seja, você conseguiu formar uma poupança. Essa poupança que você forma, aí o que você vai fazer? Você vai comprar um imóvel, vai pôr ele para alugar, vai comprar uma sala comercial, vai pôr ela para alugar, vai comprar fundos imobiliários, se for o seu preferido, vai comprar ações de dividendos e vai reter os retornos aí. Entende? Então, eu não consigo inverter a lógica de, eu vou começar aqui investindo em ações e aí eu começo a ter ali um rendimento, um aluguel legal
e depois eu vou ficar rico. Porque isso vai demorar bastante, mas é muito tempo, vai ser 30, 40 anos. E é claro que isso é melhor do que nada. Isso é melhor do que você aposentar sem dinheiro. Mas, só que aí a sua energia já vai ter diminuído, você já não vai ter ânimo para fazer as coisas que você gostaria quando era mais cedo. Então, quando nós olhamos a lógica do mercado digital, por exemplo, de infoprodutos brasileiros, é isso que eles fizeram. Basicamente, todos fizeram isso. Eles foram lá, investiram um pouquinho, teve um retorno. Pega mais um dinheiro e investe. Pega, investe, pega, investe, pega, investe. E vai nisso até conseguir fazer um bolo bem grande, fazer esse bolo sobrar. Aí você compra casas, compra apartamentos, compra o que você quiser, mas são ativos que geram renda e alimentam esse ciclo, tá bom? Então, a ideia que eu queria trazer para você era essa, de a riqueza, ela é feita acumulando pequenas coisas, pequenos retornos. Mas você vai acumulando pequenos retornos tantas vezes que chega um momento que esse retorno se torna tão grande que aí você vê que a sua vida transformou. E detalhe, essa forma que eu te falei aqui, ela é mais rápida do que você pegar só o que sobra do seu salário e tentar investir. Porque dentro do seu salário sempre vai aparecer um imprevisto. E aí você não vai poder fugir disso. Mas se você tiver um capital adicional, lembra que eu falei? Que o Naval falou que capital também é uma forma de alavancar? Mas aí você começa a investir em outros lugares. Na renda fixa, em ações de dividendos, fundos imobiliários, imóveis e imóveis para alugar. Beleza? Então, se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, ou se você já conhecia esse conceito que eu trouxe aqui, se esse vídeo também não ficou legal, deixa aqui nos comentários, eu quero entender se vocês concordam, se vocês discordam, se isso faz sentido, se isso não faz sentido, tá bom? E não deixe de seguir aqui o canal, se estiver achando interessante, tem mais conteúdos aqui, e até o próximo vídeo.